Reforma religiosa é o assunto da semana 6 do PET 2. É a última semana do PET, tá certo? Nós estamos terminando e semana que vem teremos as atividades avaliativas complementares. Bom dia, professor Lucas, pessoal do 7º ano. Esta atividade do PET é uma atividade que um vídeo de meia hora seria pouco para poder explicar toda a matéria, porque é uma matéria extensa, é bem longa, tem muito detalhe. Mas eu estou deixando para vocês aqui algumas indicações de sites e de vídeos, inclusive um filme que retrata muito bem a ambientação dessa época, um filme chama Lutero, tem ele inteiro, ele é enorme e tem também uma versão didática, resumida justamente para questões da escola. Então tem uma parte dele eu estou indicando para vocês assistirem, tá? Se der tempo, se tiver jeito, ótimo. Se não der, tudo bem, quando puder você assiste, tá certo? Quando a gente fala de reforma religiosa, a gente teria que dar uma introdução muito longa, muito complexa, então isso é muito difícil de fazer num vídeo pequeno, tá? E tem um monte de vídeo já explicando sobre isso, indiquei alguns para vocês. Reforma religiosa é quando um monge, Martinho Lutero, né, depois de uma série de questões, tem todo um contexto por trás disso, esse monge resolve romper com a Igreja Católica e começa a criar um novo tipo de religião cristã. Ele começa a criar um novo tipo de ensinamento, uma nova doutrina, e a partir daí começa essa primeira grande divisão da Igreja Católica, que até então era praticamente a única religião cristã e se transforma em várias outras, né? A partir da reforma de Lutero, você vai ter então os católicos e os protestantes, né? Que hoje também alguns costumam chamar de evangélicos. Então, a partir daí, o Martinho Lutero já a partir da sua nova religião, que foi criada, o luteranismo, depois eles vêm se subdividindo em várias outras religiões. Por que essa subdivisão acontece de forma tão intensa posteriormente a isso? A gente pode atribuir, entre outras várias questões, a chamada livre interpretação da Bíblia, que era uma das ideias, um dos temas que o Lutero mais preservava. Enquanto que a Igreja Católica achava que a interpretação da Bíblia cabia aos estudiosos, aos teólogos, e que ela seria mais acadêmica, talvez, o Lutero achava que não, que qualquer pessoa assistido pelo Espírito Santo poderia, então, interpretar a Bíblia. Bom, partindo desse pressuposto e sem entrar na questão religiosa, obviamente que não é o nosso tema, a partir daí cada um então poderia interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, a partir do seu ponto de vista, né, teoricamente inspirado pelo Espírito Santo, e a partir daí sofreu uma série de discordâncias. E muitas dessas discordâncias levaram à criação de novas religiões. Claro que tem também contexto social, tem contexto político, tem uma série de coisas. Por exemplo, a Igreja Católica até então ela tinha um poder muito grande, um poder inclusive talvez até maior que alguns reis. Ela tinha um poder imenso. Alguns reis se incomodavam com o poder da Igreja Católica, porque além dos impostos que o Estado cobrava, a Igreja Católica, que também tinha o Estado do Vaticano, cobrava também impostos. E os reis, obviamente, alguns deles pensavam que, com o fim da Igreja Católica no seu território, eles poderiam arrecadar um pouco mais e se livrar dessa influência católica. Martinho Lutero tinha lá suas motivações religiosas, eram várias. Ele fez um documento que foi conhecido como 95 teses, que são 95 ideias que ele discordava da Igreja Católica. Algumas são apenas discordâncias básicas, simples, sem maior impacto, mas algumas deram um impacto assim, bem diferente. Por exemplo, como o culto aos santos, que o Martinho Lutero aboliu, como os 7 sacramentos que a Igreja Católica tem até hoje, ele aboliu para 2. Por exemplo, como a questão da existência do purgatório, do pagar para celebrações, para libertar almas do purgatório, questões básicas assim que ele chamava de cobrança de indulgências. Bom, a indulgência, pessoal, o que é a indulgência? É um valor ou um ato que alguém faz aqui né, na Terra, nessa Terra, para que beneficie alguém no mundo espiritual ou a si mesmo quando você estiver por lá. Né? Tinha até uma frase interessante, quando o barulhinho da moeda caía no cofre, uma alma ia para o céu. Então Martinho Lutero combateu isso. É óbvio que não vamos entrar na questão dogmática, a Igreja Católica ainda mantém o dogma da indulgência, não da forma paga como era nessa época, mas ele fez essas críticas, com razão ou não, não vamos entrar no mérito, e a partir daí, então, a Igreja Católica, o Papa da época, tirou
Lutero da igreja. Na verdade, o Lutero ele não fundou uma nova igreja. Ele, como foi expulso, excomungado da igreja católica e continuou, ele era um padre, e continuou com as suas celebrações e seus rituais, a sua igreja passou a ser chamada de luterana. E a partir dali, outras duas logo depois vieram, que foi o calvinismo. Tem no seu texto o calvinismo de João Calvino, que achava, ele tinha uma ideia interessante, curiosa, que agradou muito a burguesia. Ele achava, interpretou, né, que as pessoas que tinham dinheiro, que tinham posses e riquezas, eram pessoas abençoadas por Deus e essas iriam para o céu. As outras não. As outras, a pobreza era considerada nesse momento para os calvinistas um sinal do abandono que Deus tinha feito com eles. Algo mais ou menos nesse sentido. Bem estranho para os nossos ouvidos de hoje, né? Mas tudo bem. E depois nós tivemos uma terceira igreja que foi fundada mais ou menos na mesma época, que foi a igreja anglicana, que é a maioria né, lá na Inglaterra, que é a maior religião da Inglaterra. A religião anglicana, a gente podia dizer que ela é praticamente igual à igreja católica. As diferenças elas são mínimas e elas, aos olhos comuns, são imperceptíveis. Se você entrar numa igreja anglicana, você vai ver um padre, você vai ver aquela roupa do padre, aquela fitinha, aquela estola, você vai ver o santo no altar, você vai ver a missa, vai distribuir comunhão, é muito parecido. O que tem de diferente são alguns dogmas, por exemplo, com relação ao casamento, com relação aos costumes morais que são diferentes da igreja católica. Só que a fundação da igreja anglicana ela tem um motivo político muito grande. O rei Henrique VIII da Inglaterra, ele queria duas coisas, ele queria se casar de novo, o que a igreja católica ainda não permite, né? Ele queria se casar de novo e para isso ele não podia ser católico, porque católico não pode casar de novo. Então o que ele faz? Ele casa-se com a segunda pessoa que ele queria casar, a Catarina, e a partir daí ele cria nova igreja com os seus próprios dogmas. E ele dá um golpe de mestre, porque além dele virar o chefe da igreja, ele já era o chefe do Estado da Inglaterra, ele era o rei, ele vira também o chefe da igreja. Então, assim, golpe de mestre. Ele acumula as duas funções e ainda o dinheiro que era arrecadado para a igreja católica fica para ele também, fica para o Estado inglês. Era esperto, né? Pois é, fundou a religião anglicana. A religião anglicana, obviamente, hoje ela tem toda uma estrutura, foi reformulada também, obviamente, certo? Pessoal, é um assunto complicado, é um assunto grande, a gente não tem muito como fazer isso nesse vídeo. Uma outra coisa que o seu Pet pergunta foi sobre a questão de Gutenberg. Gutenberg foi o cara que criou a imprensa. Né? O que é a imprensa? A imprensa é uma máquina de imprimir papéis e espalhar ideias. Por que foi tão importante? Porque o que muda o mundo, nós já falamos isso várias vezes, o que muda o mundo, o que muda as coisas são as ideias. Quando ideias novas começam a circular, as pessoas começam a pensar e as pessoas começam a mudar isso, e a partir daí revoluções e muitas coisas acontecem. A imprensa de Gutenberg foi fundamental para a Reforma Católica, porque ela espalhava as novas ideias. Certo, pessoal? Então, por isso que hoje muitos governos têm medo da imprensa, muitos governos têm medo da opinião do outro, certo? Mas a gente pode dar opinião sempre. Obviamente, opinião, a gente tem que dar opinião, aquela opinião é uma coisa, prejudicar o outro não é opinião. A gente pode dar a nossa opinião, mas para isso a gente precisa estudar, porque dar opinião sem saber do que está falando direito também não é legal, né? A gente tem visto aí no Brasil hoje um monte de gente dando opinião sobre tudo sem saber do que se trata, certo? As pessoas simplesmente talvez querem falar, não tem problema falar, pode falar o que quiser, mas é bom a gente saber do que está falando, correto? Então é bom estudar sempre. Reforma religiosa, então, o tema da nossa semana 6 do PET, certo, moçada? Bons estudos para vocês, semana que vem atividades complementares avaliativas e eu espero vocês. Um abraço.